Você tá desequilibrado. Fala galera da Nova Barreira, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma vez, hoje com o elenco cheio. Eu, Álvaro, Juliano, Márcio, boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião sobre os assuntos que serão debatidos aqui no nosso vídeo. Vamos falar do Vasco aí com a Nike, do clássico entre o Vasco e o Flamengo, Campeonato Brasileiro e os assuntos que envolvem ao Clube de Regatas Vasco da Gama, nosso tão amado time. Cumprimento meus amigos, tudo bem, Juliano, Álvaro, Márcio? Boa noite, valeu, Andrew, Márcio, Juliano, abraço, Sempre um estamos prazer, aí. pessoal. Mais uma vez falar de Vasco, falar de clássico dos milhões. Boa noite. Boa noite, galera. Abração e vamos que vamos. É isso, eu queria convocar aqui nosso estilista aí, o cara que mais se veste bem aqui no nosso canal, o Juliano, para falar, para dar primeiramente a sua opinião sobre a camisa da Nike. Se veste bem. Achou bonita? E Eu já fala achei. dessa parceria, o que que representa para o clube depois de tantos anos aí de parcerias com um valor muito baixo, né? O que que você acha que isso representa em relação ao nosso clube? Cara, eu gostei muito do. Assim, eu gosto da Nike, a gente tem um apego. Eu gosto da capa, a gente tem um apego com a capa, né? O Vasco foi campeoníssimo ali no final dos anos 90 e já pegou a capa, assim, em meados dos anos 90, foi até o começo dos anos 2000 ali. Então, a capa escreveu uma história e provavelmente fez as camisas, assim, mais bonitas, né? Ou pelo menos dentre as mais bonitas da história do Vasco. Eu ainda sou da época que eu lembro do Vasco Adidas, no final dos anos 80. O Vasco tinha uma camisa Adidas, tinha o patrocínio da 3B Rio, depois veio o patrocínio da Coca-Cola e tal. E então, assim, tem essa nostalgia e bonitas camisas também. Eu gostei muito da Nike ter entrado no pro Vasco, eu acho que dá uma autoestima. Hoje em dia, esse lance da Nike. A Nike e a Adidas, mas principalmente a Nike, ela tem uma entrada muito grande em mercados pelo mundo inteiro. Ela vai pagar cerca de 18 vezes mais do que a capa pagava para o Vasco, além do que vai levar o Vasco para, como eu falei aqui, para outros lugares. E eles estão entendendo um pouco o que é Vasco, né? Você vê, agora eu vi um corte aí no shopping no Barra Shopping, tá lá temporariamente esgotado, tá? A camisa ali no manequim, tanto masculino quanto feminino, temporariamente esgotado. Eu vi gente colocando no Instagram que a Nike foi muito mal, a Nike não mandou camisas para as lojas gigantes da colina pelo Brasil, que é uma mentira deslavada. Aqui em Juiz de Fora, no dia que lançou, tinha as camisas aqui já para vender. Eu fui lá ver, muito bonita, o material muito bom. É o mesmo material da camisa Pro é, que a gente tem da Nike aí, não é ainda de jogador deve chegar em março. E, e assim, o pessoal parece que quer bater um pouco na Nike. O torcedor do Vasco adora ficar reclamando das coisas, né? Apesar de que a gente reclama aqui, mas a gente tenta ter uma coerência no que a gente fala, então a gente elogia, reclama, aplaude. Eu gostei muito, gente, assim, uniforme muito bonito, material excelente. E assim, vamos lembrar, é a primeira camisa, né? Se você pegar a primeira camisa eu tenho aqui da capa, que a capa fez pro Vasco nesse retorno, é uma camisa extremamente simples, muito bonita, mas extremamente simples. Então, calma, a gente vai ter um enxoval bacana, daqui a pouco Total 90, camisa do Vasco da Nike Total 90, um design bem legal. E pô, já adquiri a minha, copiei pelo site, então ainda estou lá olhando, mas eles não me enviaram. Botei o número 89, porque 89 foi o título que mais me marcou quanto torcedor, o Campeonato Brasileiro de 89, mais do que a Libertadores, mais do que os outros brasileiros, que eu era criança e pulei janela e gritei. Eu me lembro da alegria que eu tive naquele Campeonato Brasileiro, do Vasco campeão. Então, sim, espero que a Nike traga não só dividendos positivos, mas como também alegrias, né, para o torcedor vascaíno. Sobre a Nike, eu confesso que não sou nem tão entusiasta assim. Na verdade, nenhuma marca, não me importo muito.
mas para mim é muito óbvio que o Vasco precisa estar com as maiores, com as grandes. Um clube grande tem que estar sempre tendo relações com as maiores empresas possíveis. E se é a maior do mercado, o Vasco tem que estar ali vestindo essa camisa, independente se a gente vai gostar de todos os uniformes ou não, de todo o enxoval ou não, mas a gente sabe pelo menos é de qualidade, e a gente sabe que pela grandeza do Vasco a gente tem que estar sempre nesses lugares. E aí não falando só de material esportivo, mas falando de tudo, né? A gente precisa estar com as melhores empresas, com melhores patrocínios, com os melhores reforços, que é muito mais importante, obviamente. Mas gostei sim desse uniforme da Nike. E é isso, simples, bem feito, não tem erros, né? Vamos ver aí como é que vai ficar os próximos uniformes, terceiro uniforme, estou bem ansioso para ver também, mas não tenho nenhum tipo de receio em me decepcionar com a Nike. Obviamente a nostalgia da capa é muito grande, sempre vai ser muito grande. Seria maior ainda se em dezembro fosse diferente, no dia 21 de dezembro fosse diferente, mas enfim, eu acho que é assim, acho que o Vasco precisa estar sempre com o melhor. Acho que o simbolismo da Nike é importante, né? Além dos valores que são melhores, e claro, né, dinheiro é fundamental no futebol profissional, então não é nada nem é nada. Esse patrocínio aí pode bancar aí toda, vamos dizer, a infraestrutura de sub-20, né, de categoria de base, né, ser, né, o financiamento da categoria de base aí do Vasco, por exemplo, né, ou de uma parte dela. Então, financeiramente, né, claro, é muito vantajoso em relação ao que se tinha. Simbolicamente, né, a Nike como uma gigante do mercado, né, das empresas de material esportivo, né, junto com a Adidas, né, também é importante ela estar com o Vasco, né? O Juliano falou aí, né? Claro, a marca tem interesse em divulgar os times dela, né, pelo mundo, né? Quer dizer, essa circulação, essa globalização aí também, né, é favorecida pela marca, né? E claro que isso abre para o Vasco outras oportunidades de patrocínio, né, com outras empresas, né? Então isso é fundamental. Do ponto de vista da autoestima também, né? Quer dizer, a gente saiu da capa, que tem esse apelo afetivo, mas a gente pegou aí a Nike, né? Então, afetivamente para a torcida é uma mensagem de força, né? Vamos dizer assim, né? De estar forte, né? A gente estreou essa camisa há pouco tempo e já temos aí o clássico, né? Dos milhões com o Flamengo, né? Com a nova camisa, com a nova marca, né? Para ir começando a esquentar realmente, né? Para aquilo que importa mesmo, que são as grandes competições, os grandes desafios, né? Porque o estadual não é uma grande competição, nem um grande desafio, mas o brasileiro vem logo aí na semana que vem, nossa primeira rodada, e claro, né? Campeonato de ponto corrido, a primeira rodada vale tanto quanto a última, né? Então, nós estamos aí com uma nova marca, uma marca conceituada, né? E para encarar aí esse brasileiro desse ano, com toda essa expectativa aí de mudanças no time. Quer dizer, a Nike então entra nesse conjunto de mudanças, que não é nada nem é nada, né? Mas na verdade houve grande mudança aí. A saída do Verratti é uma grande mudança, assim como a saída do Ryan, né? Está aí meio na dúvida, mas agora à tarde eu estava olhando aí, né? O Gilmar Ferreira, que é um cara que a gente tem que dar aí, né, um crédito e tal, né? Falando que as negociações lá com o Bournemouth, né, voltaram a se aquecer aí agora hoje, né? Então, e o Ryan nem vai jogar, né? O detalhe aí é que ele já foi tirado do jogo. Então nós estamos assim, o Vasco está vivendo essas mudanças, né? Saiu o Verratti, pode o Ryan já amanhã não jogar mais pelo Vasco, né? Chegaram alguns jogadores aí, alguns empolgam,
um uniforme novo, né? E isso tudo aí às vésperas de um novo campeonato brasileiro, né? Que é o que vale, né? Vale dinheiro e vale competições importantes, a Libertadores, né? Então, assim, é um somatório, né? A Nike vem nesse somatório aí, esperando que ela traga também um pouco de sorte, né? No esporte, no futebol, a sorte não resolve, né? Mas, né, é melhor que ela esteja um pouco do nosso lado do que desaparecida completamente, né? Vamos ver se a Nike traz esses bons ventos também. É isso, camisa bonita, valor de contrato muito interessante em comparação aos últimos. E o Vasco já estreou a camisa da Nike no Campeonato Carioca. E estreou com o time titular, né? Do contrário, o Botafogo foi com o sub-20, o Fluminense com um time meio misto ali, né? Uma parte sub-20, uns outros reservas, e o Flamengo totalmente sub-20. Vocês já acharam interessante ver alguma coisa proveitosa começar com o time titular logo de cara, assim, no Campeonato Carioca? Tendo em consideração que dia 28 a gente estreia contra o Mirassol aí no Campeonato Brasileiro, ou não? Vocês veem isso como uma escolha errada? Não, da minha parte, eu sou favorável. Eu acho que o máximo que se deve fazer, né, é algum tipo de revezamento, né? Os jogadores estão na fase preparatória, então você pode revezar alguns. Eu acho muito ruim isso, né? A minha oposição, eu sou contrário aos estaduais nesse formato. Acho que os estaduais poderiam virar uma espécie de torneio de verão, né? Alguma coisa assim, né? Uma Copa, uma Copa daquela região, mas não esse modelo aí. Sou contra a existência dos estaduais. O Irlan Simões, o jornalista Irlan Simões, tem aí boas ideias que ele já apresentou sobre aumentar as séries do Campeonato Brasileiro, o número de clubes, né? Até para favorecer esses times pequenos, né? De terem um calendário anual e não esse calendário aí de 3 meses, 2 meses. Mas assim, eu acho muito ruim o que esses clubes fazem, né? Fizeram agora. É uma certa desmoralização, né, pessoal? Porque assim, né? O torcedor vai lá querendo ver os seus jogadores principais, aí chega lá no jogo, não, quem vai jogar é o Álvaro, não é o Ryan, né? Aí é muito feio isso. Acho que isso realmente é um desrespeito ao torcedor que paga ingresso, né, pessoal? Paga aí 50 pila, 80, quer dizer, ele está pagando porque quer ver o melhor espetáculo. Então, eu acho que o Vasco fez bem em botar os jogadores no primeiro jogo, agora veio com outros, né? E tal, mas temos que ir com a força total, entre aspas, né? Porque tem que poupar alguns num planejamento, né? De treinamento, né? De evolução de treinamento. Então, eu acho normal tirar 3, 4, né? Botar no banco, aí de repente eles entram no segundo tempo ou não entram, mas assim, totalmente segundo time de reserva, eu sou totalmente contra fazer isso. Acho desrespeitoso com a torcida, e com a própria competição. Cadê o Andrew? Eu, Acho que caiu. é, eu concordo com o Álvaro, é melhor sempre começar com o time titular. Só que eu acho que a culpa não é do Vasco, a culpa não é dos clubes, né? Acho que a maior culpada é sempre quem monta o calendário, quem monta a competição. A CBF fez um calendário diferenciado para esse ano, então o brasileiro já começa agora. Janeiro já tem jogo do brasileiro, 28 de janeiro, dia 29, já começa o campeonato nacional, ano de Copa do Mundo. A parte boa é que os grandes agora só entram na Copa do Brasil após o meio do ano, então isso é muito bom, porque em outros tempos vimos aí grandes jogando desde a primeira fase, e aí paravam no estadual ou parava ali o começo do brasileiro para jogar a Copa do Brasil. Então, assim, o nosso calendário é muito ruim, né? Como um todo, o nosso calendário é muito ruim. Eu não acho ruim o Vasco iniciar com os titulares. A gente sabe que
Em outros tempos a gente estaria em pré-temporada, eu considero que a gente ainda está em pré-temporada, e na pré-temporada, querendo ou não, em algum momento você faz ali o jogo amistoso para você testar o seu time, para você testar as peças que você tem, que você está ganhando durante ali a janela de transferência. E eu acho que é isso. O estadual hoje para os times grandes é isso. Os times têm que aproveitar para poder ensaiar ali o seu melhor time. Obviamente tem clube que no primeiro semestre ainda tem Libertadores para jogar, o próprio Vasco tem Sul-Americana para jogar, e aí é o planejamento de cada time. Acho que só lá no final a gente vai poder dizer quem acertou e quem errou, né? A gente vai ter aí hoje o Clássico dos Milhões, e o rival optou por iniciar ali com o Sub-20. Apenas para esse jogo vai vir com os titulares, vai vir com o time principal, e também deve mesclar em outros jogos o time Sub-20, o time reserva, enfim. Acho que só no final da temporada a gente vai ter dimensão de fato de quem acertou, de quem errou, e de que foi melhor, né? Muitos tricolores estavam aí falando do Vasco. O Vasco jogou a primeira rodada com o time principal menos de um mês antes da final da Copa do Brasil, ou seja, um time que teve menos de 15 dias ali de férias, já estava em campo, e que o Diniz já teria feito isso lá no Fluminense, né? E no ano se eu não estou enganado, foi no ano da Libertadores do Fluminense, o Diniz fez isso, começou muito mais cedo ali, enfim. Vamos ver o que o destino reserva para o Vasco, até onde a gente consegue chegar, mas eu acho que é isso. Acho que esse começo de ano é isso, é fazer os testes. Obviamente a gente tem que dar importância ao campeonato para também não terminar muito mal, porque isso é ruim para a marca Vasco, isso é ruim para os patrocinadores. O Vasco hoje não tem patrocínio master, então como é que você vai negociar um patrocínio se você está muito mal no campeonato, que é basicamente de várzea, vamos ser sinceros. Enfim, acho que é isso. Acho que o Vasco precisa usar o Campeonato Carioca para se preparar o máximo que puder, né? Mas não é o objetivo, não pode ser o Campeonato Carioca. O objetivo tem que ser classificar para as semifinais, e aí pensar, se for pensar em título, para depois, mas acho que o principal é a preparação para o longo do ano, né? Não só para o brasileiro, mas também para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana. Eu vou ficar assim com o departamento de fisiologia e preparação física do Vasco, que vou confiar neles, que o time que teve menos tempo aí, né, de férias junto com o Corinthians. E outra que eles resolveram entrar com o time titular, e outra coisa também, o Vasco não tinha outra opção. Que vai começar os jogos aí e precisa colocar os caras para jogar. Eu também concordo, colocar o time todo reserva, já até falei sobre isso também. Você acaba não testando ninguém ali, porque às vezes, pô, tá todo mundo reserva, e aí? Como é que faz? Pô, o cara jogou bem individualmente? Não dá. Eu quero ver alguém, eu vou mesclar. Pô, esse cara aqui tá pedindo passagem, vamos dar uma oportunidade para ele jogar? Por exemplo, o Cauã acabou ganhando oportunidade porque o Jair se machucou lá contra o Botafogo, e acabou agarrando a oportunidade dele. Será que ele teria essa oportunidade com o Diniz se o Jair tivesse continuado? Fica aí a questão. Então, não sei. A gente precisa mesclar um pouco mais, não só agora, mas durante o ano todo, que a gente precisa fazer o campeonato sólidos. Que é um bom. Eu acho que o Campeonato Carioca não deve ser objetivo, ele deve ser visto também como uma pré-temporada. Concordo 1000% com isso também. Só que o torcedor não vê muito assim, né? Tipo, vai jogar contra o Flamengo daqui a pouco. Ele sabe que ele tem que fazer um bom jogo. O Vasco não ganha do Flamengo. Nos últimos 35 jogos, o Vasco tem uma vitória, o Flamengo. Em 30 ganhamos 2. Então, tá, são absurdos. Isso vai totalmente de encontro à história do clássico, da rivalidade dos dois times. Então, a gente precisa. O Campeonato Carioca não deve ser o objetivo principal. Ok, mas a gente precisa fazer um bom campeonato. E eu vejo, se eu vi o Pedrosa falar, e aí, se for campeão carioca, aí ele falou, vale 0. Cara, na boa, não vale 0. Você vai para o final do Campeonato Carioca, joga com o Flamengo e ganha, acho que não deve ser o balizador para o ano todo. Tipo, agora sim eu tenho um time forte. Não é isso. Mas, pô, vou ficar feliz se ganhar o Campeonato Carioca. Eu vou ficar satisfeito. Bastante, aliás. A gente precisa ganhar algum título. É melhor ganhar do que não ganhar nenhum. Então,
Pô, se for campeão carioca vai ser ruim? Não. Agora, esse é meu objetivo principal? Não. Também acho que tem que ser o Campeonato Brasileiro. Essa observação que o Márcio colocou da Copa do Brasil foi super pertinente, muito boa. E outra coisa também, né? Nessa temporada agora, quem chegar na final da Copa do Brasil vai ter uma vaga para Libertadores. Isso também é legal. O Vasco tá batendo na trave. O Vasco chegou à semifinal, com pouca possibilidade de chegar à final, tá? O Atlético, a chance do Vasco ali era realmente pequena. E quase foi. Acabou classificando esse ano, pegando times mais fortes, e o Vasco estava melhor também. O que eu gostaria? Se o Vasco conseguisse ser campeão carioca. Não é o objetivo principal, mas beleza. É fazer uma boa Copa do Brasil, uma boa Sul-Americana. A gente não pode entrar na Sul-Americana para tomar paulada, perder para Puerto Cabello, tomar burdoada, ainda mais numa Copa Sul-Americana com grandes times igual vai ter esse ano. Então a gente precisa, sim, ter uma marca internacionalmente falando também. Boa. Não é eu vou botar todo mundo reserva e largar a mão totalmente da Copa Sul-Americana, igual eu vejo, por exemplo, o pessoal lá do GE Globo falar. GE Vasco. Não, liga o mínimo. Se puder largar pra lá, cara, larga pra lá. Vou jogar com Boca Juniors. Eu vou botar o time todo reserva. Vou tomar um cacete aqui e outro lá na Argentina. Isso passa na Argentina, passa pro mundo inteiro. Pô, vamos fazer bons jogos, vamos buscar o título, ué. Por que não? Tem elenco pra isso? Não. No momento não tem. Então é fazer um bom campeonato brasileiro, sólido, sem problema nenhum de cair e brigar por uma vaga na Libertadores. Você não quer ser campeão? Não quero, mas sinceramente, com os times que tem, com o elenco que tem agora, eu acho que não é para esse ano. A gente tem que ter os pés no chão. Fazer bons campeonatos, jogar bem, não tomar susto. É isso. E o clássico daqui a pouco agora, você vê, o Flamengo respeitou o Vasco. O Flamengo vai botar o que de melhor eles podem colocar agora. Se fosse outro time qualquer, eles não fariam isso. Não só porque eles têm um ponto. Ou alguém aí acha que eles vão jogar com o time titular agora porque eles só têm um ponto. Em 3 jogos, né? O Flamengo já fez 3 jogos. Já. Não é por isso, gente. É lógico que eles iam. O Flamengo mudou. Mentira, o Flamengo ia jogar com o time titular contra o Vasco. Com certeza, eles não iam botar sub-20. Não iam mesmo. Eu já vi o Vasco ganhar do Flamengo com o time todo reserva. Acho que foi em 99. Mas bons tempos, né? Bons tempos que espero que retorne. Vale lembrar que o Carioca agora tem premiação também, né? São 10 milhões, se não me engano, para o campeão, então é um dinheiro, né? Andrew, desculpa te interromper, perdão. Sim. Mas, por exemplo, nos últimos 2 anos, o Botafogo não chegou entre os 4. E, inclusive, o ano que foi campeão. E aí, você não chega entre os 4, você tem que jogar lá com a galera. Eu acho que foi difícil. O quadrangular, né? Um quadrangular, obviamente, não vai cair, né? Mas, assim, sabe? E o Vasco, quando chegou na semifinal contra o Nova Iguaçu, deu um chute no gol em 2 jogos. Na semifinal contra o Nova Iguaçu. Então, pô, isso não mexe com o time? Pô, não mexe sim, cara. Claro. Ainda mais tão próximo, assim, né? Jogar o campeonato durante a estreia no Campeonato Brasileiro, sem dúvida, pesa muito. O Vasco, ele começou com o time titular, mas eu acho que é uma ótima oportunidade para mesclar. O ano passado, a última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético, o Vasco foi todo com o time reserva, foi um jogo ridículo, assim. O Vasco teve um jogador a menos, foi uma exposição do time que já não tinha confiança nenhuma, porque é uma rotação muito baixa com o Diniz, né? A gente já falou no outro vídeo, e quem raramente jogou e entrou naquele jogo foi muito mal. O próprio Vitor Luiz, o Hugo Moura foi expulso, o goleiro Fusato, né? Enfim, vocês lembram como foi. Então é uma oportunidade para você acionar jogadores e também não pode desgastar tanto. O Álvaro citou, né? O Coutinho saindo, o Ryan saindo no final. Então você tem que saber dosar bem essa carga em cima dos seus jogadores, ainda mais se ao longo do ano você não for utilizar peças diferentes, você for ficar muito preso. Tem várias competições na temporada. O Vasco, o Pedrinho, fala muito em internacionalização da marca. Então, ir para uma competição internacional com grandes clubes, né? O próprio Boca, o Atlético, grandes clubes aqui do Brasil, estando, é uma oportunidade de você demonstrar um futebol para a própria Nike, que a gente falou aqui
no outro vídeo, é uma oportunidade de estar ali e desempenhar um bom futebol, né? A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. E aí o Juliano já deu o ponto de partida para a visão do Vasco nesse campeonato, né? Se você se recordar, desde o ano que voltamos, 2022, né, que foi a Batalha de Itu, 2023 para cá, a gente se falava muito em brigar para não cair, pelo menos aqui nos canais da Barreira, né? Brigar para não cair, meio de tabela. O ano passado o Vasco até respirou um pouco e viu um pouquinho da ponta ali da Libertadores, mas eu acho que relaxou, na minha visão, não soube dividir muito bem a Copa do Brasil com o Campeonato Brasileiro, e aí encaixou decisões erradas, e aí largou de mão o Campeonato Brasileiro. Mas esse ano, tudo bem, tem que olhar para todas as competições, mas o Brasileirão é o principal foco, na visão de vocês, na temporada? Eu vejo assim, o campeonato de pontos corridos, né, é um campeonato de regularidade, então é, você tem que planejar, até porque, por exemplo, o Brasileirão, você falou aí André, sobre a premiação, quem chega em sexto lugar no Brasileirão, né, ganha lá não sei quantos milhões lá e o direito de jogar a Libertadores do outro ano, que também é dinheiro, né? Então, dizer que é fácil você ir na Copa do Brasil, é mais fácil para você chegar na Libertadores do que o brasileiro. Ora, é, isso aí em tese, né? Porque, né, tem menos jogos e tal, mas é mata-mata. Então você pode escorregar numa coisa, enquanto o outro te tem esse planejamento, esse caminhar de longo prazo, que você tem que controlar, e o Vasco foi péssimo, né? Com o Diniz, né? Aliás, o Diniz fez parte desse péssimo, né? De não segurar, né? Porque em determinado momento do campeonato, vocês vão lembrar, a gente encostou lá na Libertadores, né? Pelo menos na pré-Libertadores. Aí veio aquela sequência de derrotas, né? Muito, eu vejo, né? A minha interpretação, muito por causa dessa mania do Diniz, que o Márcio falou, né? Do tudo ou nada, né? Quer dizer, é o maniqueísmo, né? Do Diniz, né? Ou é vitória ou é derrota, né? Então, ele foi o maior responsável para mim, por não ter esse equilíbrio, né? Tem jogo que tá ruim, né? Tira um atacante e fica só com dois atacantes e ganha um ponto, né? Você vai jogar contra o Palmeiras lá no Allianz, porra, então tira um atacante, fica com dois, tira os dois, fica com um, porra, né? Quer dizer, porque empatar com o Palmeiras no Allianz, né? É melhor do que você levar 4-5, né? Voltar com 4-5 na sacola para o Rio, né? Então, eu acho que assim, a prioridade, né, tem que ser essa regularidade que o Juliano falou no Campeonato Brasileiro. A gente está ali, né, todo ano na Libertadores, todo ano na Libertadores. Se não dá para ganhar o Campeonato Brasileiro, mas todo ano você se classifica para a Libertadores. Como é na Europa. Como é que é na Europa, na Inglaterra, na Premier League, né? Os caras lá, o Crystal Palace, por exemplo, né? Crystal Palace pensa no título, mas ele pensa na Champions, né? Na Liga dos Campeões, né? Aqui não, aí vem esse papo aí não, né? Vamos lá, Copa do Brasil, vamos tudo na Copa do Brasil que a gente vai ganhar e vai para a Libertadores, né? Então, assim, a gente ano passado chegou até na final e na outra na semifinal, mas grandes clubes caíram antes, não é isso? O próprio Botafogo caiu para a gente na, nas quartas de final, não é isso? O Botafogo. Então, a gente poderia ter caído para eles. Então, eu acho que a prioridade do Vasco agora para adquirir esse equilíbrio, essa estabilidade, voltar, é o Campeonato Brasileiro, né? É o Campeonato Brasileiro. Andrew. Então, eu acho, cara, que eu tô, na verdade, muito empolgado até de ver qual vai ser o planejamento do Vasco para esse ano. Primeiro porque se o calendário da Copa do Brasil se mantivesse como era antigamente, né, a gente já teria jogos, fevereiro a gente já teria jogos da Copa do Brasil. Mas esse ano é diferente. O Vasco só vai entrar na Copa do Brasil pós-Copa,
se eu não estou enganado, pós-Copa, mas a partir do segundo semestre, todos os times da Série A vão entrar a partir do segundo semestre, né? E isso, para mim, muda tudo. Muda tudo. Por quê? Você não tem a chance de ser eliminado precocemente numa competição que só fica interessante a partir das oitavas, né? Os clubes não vão entrar nas oitavas, tem uma fase antes, né? Mas, de qualquer forma, você tira ali 5, 6 jogos na temporada dos times. E aí dos times, principalmente os que não estão na Libertadores, que é o caso do Vasco. Então, o Vasco perde 5, 6 jogos ali de começo de temporada. E aí a gente fica com o brasileiro, né? A gente joga o estadual até mais ou menos ali em março. O brasileiro começaria em março, mas vai começar em janeiro. E a partir de março, a gente vai ter a Sul-Americana. Então, nós temos tempo suficiente para fazer boa pontuação no brasileiro, que a gente só vai ter esse campeonato, basicamente. Assim, querendo ou não, o estadual é uma preparação para o brasileiro. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo de brasileiro com o estadual, né? A prioridade tem que ser o brasileiro. E depois começa a Sul-Americana. E a Sul-Americana a gente sabe como é que é. É a gente fazer três bons jogos, né? De 6. A gente tem que ganhar pelo menos 3. E aí negociar um empatezinho ali ou outro para a gente conseguir passar para a fase de eliminação. Enfim, então acho que é isso. Acho que o Vasco precisa muito focar no brasileiro no primeiro semestre, né? E na Sul-Americana focar em não fazer maus jogos, né? Competir, conseguir vencer os jogos em casa, que é fundamental, enfim. Para no segundo semestre, aí assim, a gente poder focar em Copa do Brasil. Eu entendo que o Álvaro fala, que a gente tem que focar no brasileiro para poder ter mais chances de Libertadores, mas eu acho que tudo no futebol tem que ser construído. E eu acho que esse ano é o ano da gente construir, ser campeão da Copa do Brasil. Obviamente, a gente vai depender aí de contratação, a gente vai depender de reforço, vai depender de como o time vai se comportar em toda a temporada, mas eu acho que, para mim, esse seria o foco, ser campeão da Copa do Brasil, ou, no mínimo, chegar em mais uma final. O Vasco vem construindo isso desde 2023, que a gente chegou na semifinal, aliás, 2024, a gente chegou na semifinal, 2025 nós chegamos na final, e esse, para mim, também é um ano de manter, no mínimo, isso aí. Tá? E é isso, chegar o mais longe possível na Sul-Americana e ter tranquilidade no brasileiro. Acho que para mim isso é fundamental e a gente tem que construir essa tranquilidade no primeiro semestre. Eu acho que o Vasco também tem que colocar, para mim, o Campeonato Brasileiro também é o mais importante e o mais seguro. Eu admiro você, eu acho legal você achar que o Vasco precisa ganhar a Copa do Brasil. Eu acho muito difícil. Esses 2 últimos anos que o Vasco chegou na semifinal e na Copa do Brasil na final, quantos jogos o Vasco passou nos pênaltis? Pô, esse ano, por exemplo, quarta de final e semifinal com o Botafogo, foi. E teve uma fase anterior também que o Vasco passou esse ano. Foram 3 esse ano. Com a ABC, né? ABC? Foi o ABC ou Operário? Operário, não foi? Foi Operário. E no outro ano também. Nossa, a torcida havaiana, o Piton faz um gol de cabeça, não lembro, vou lembrar quem era. O Água Santa. O Vasco também ganhou nos pênaltis, passou assim. Deus te ouça, tomara que a gente consiga chegar, Márcio, muito longe na final. Eu também, se eu pudesse escolher, eu gostaria muito de poder ser campeão da Copa do Brasil, que se a gente for ver, é um campeonato grande que o Vasco tem mais chance de ganhar. Então, talvez seja... Só desculpa te interromper, Juliano, mas eu acho que é exatamente isso. A gente criou essa casca para isso, entendeu? A gente criou esse cenário propício. O Carille, ele falou no vestiário, antes da final da Copa do Brasil, que esse time nunca tinha chegado em final, que esses caras nunca tinham sido campeões. E, cara, dentro de campo a gente viu que isso fez diferença, entendeu? Não deveria, mas fez diferença. E agora não, agora esse cenário mudou. A gente tem um time que conseguiu chegar numa final de campeonato, um time que é cascudo nos pênaltis, e é isso, é uma coisa que a gente construiu, a gente não pode jogar fora. O Dorival, né? O Dorival falou. Dorival, perdão. Isso. Beleza. Então, sim, cara, eu também acho que o Vasco tá cascudo. Vários torcedores se foram aí nesse período, vários não conseguiram voltar, né? Porque eles não sobreviveram a essas semifinais, esse monte de jogo nos pênaltis.
Então, concordo que o Vasco tá cascudo, é verdade em relação a isso, é fato. Mas eu acho muito, é muito difícil apostar em título na Copa do Brasil. Eu aposto e torço para que o Vasco consiga ir o mais longe possível. Espero que venha o título. É muito mais palpável, ao meu ver, tá? Na minha visão, o Vasco conseguir se organizar e fazer um bom campeonato brasileiro sem sustos. Isso para mim. O que você prefere, Juliano? Passar um campeonato brasileiro com susto e ser campeão da Copa do Brasil? Porra, se eu garantir que eu vou ser campeão da Copa do Brasil, eu também quero ser campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho muito difícil garantir título em mata-mata. Assim, é muito complicado ir passando de fase. Já vai pegar equipes mais fortes lá na frente. Mas Deus te ouça, tomara que aconteça isso mesmo. Ao meu ver, respondendo o que o Andy falou, eu acho que o Vasco tem que fazer o Campeonato Brasileiro, o principal campeonato dele no ano. Se organizar e bem, não passar susto, para poder até já vislumbrar um 2027 melhor. Eu acho que a gente começou o ano de um ponto acima do que a gente começou em 2023 e 2024 e 2025. Para mim, isso aí, desculpa, para mim isso é indiscutível. O Vasco começa um ano melhor do que começou antes. O ano passado a gente ter chegado na final da Copa do Brasil, o pessoal veio brincar, pô, até é bom que vocês estão me zoando de novo, porque até pararam de zoar a gente. Então, eu vivi uma parte que, é vice de novo, mais uma vez vice e tal. Falei, cara, que saudade dessa época que vocês falavam que a gente era vice, mas também ganhava. A gente batia lá. Então eu prefiro ver o copo meio cheio. Eu queria muito, eu sei que isso aí eu vou ser minoria, tá? Minoria, tudo bem. Se perguntasse para mim, você prefere ser campeão da Copa do Brasil, da Sul-Americana? Eu responderia da Sul-Americana. Entre os dois. Assim, eu gostaria muito que o Vasco voltasse a disputar uma final de um campeonato internacional. Isso ia dar uma casca gigante. E talvez essa casca aí da Copa do Brasil possa ser levada para a Sul-Americana. E isso também pode atrair outros jogadores a virem para cá. Eu acredito no título da Sul-Americana? Talvez acredito tanto quanto eu acredito no título da Copa do Brasil, talvez até um pouco menos, porque eu vejo que o Vasco tem mais possibilidade de poupar para a Sul-Americana do que a Copa do Brasil. Tá? Até por questão financeira também. A Copa do Brasil acaba pagando muito mais, hein? Eu entendo isso. Isso é a importância de ter um elenco variado, né? Um elenco com opções interessantes, porque tudo bem, a gente precisa focar em uma competição, mas há outras que a gente também pode ser competitivo, né? É Sim. claro, nem sempre você consegue ser 100% em todas as competições, mas se você olha o Botafogo em 2023, por exemplo, no primeiro turno, foi bem na Libertadores, foi bem no Campeonato Brasileiro também, né? Porque tinha um elenco, sim, Então, e até você, por exemplo, você indo bem no Campeonato Brasileiro e tendo a possibilidade, você ter um jogo importante de mata-mata, que aí colocando o que o Márcio falou, porque assim, vai ser lá no segundo semestre. Então vai estar funilando o Campeonato Brasileiro. Você está muito bem no Campeonato Brasileiro e você está, por exemplo, na quarta de final da Copa do Brasil. Pô, você pode mesclar, dar uma poupada, não no time todo, por favor, no Campeonato Brasileiro, para você focar ali na Copa do Brasil. Então, ou até mesmo numa Sul-Americana. Né? A Sul-Americana e começa no primeiro semestre sim, e a fase final dela é depois, não é isso? É o sim. ano todo igual a Libertadores, né? Sim. Então, aí um exemplo ao contrário é o Fluminense. O Fluminense foi campeão da Libertadores e quase caiu de divisão, né? Então, você foca tanto em um e esquece outro. E tem que considerar que o pior resultado no Campeonato Brasileiro é ser rebaixado, o que é horrível. A pior coisa que pode acontecer na Sul-Americana é você sair na primeira fase, que é muito ruim, mas não é o peso de ser rebaixado. E na Copa do Brasil também, você ser eliminado na primeira fase dos clubes grandes é um peso enorme, mas não é como ser rebaixado. O peso financeiro, a mancha histórica. O Vasco Então, tem que parar com isso, cara. A gente tem que sim. parar com esse negócio de brigar para não cair todo ano, cara. É. Isso não pode fazer parte do clube de regatas, não pode fazer parte, cara. E tem feito parte. Não só nos últimos anos. Pô, pega nos últimos 15 anos, cara.
Quantas vezes que a gente caiu? Teve ano que a gente caiu e a gente não subiu. Ficou em É. que? 10º lugar na segunda divisão. Isso é inacreditável, cara. Isso não pode. Isso tem que, sabe, tem que ser alijado. E chega disso. Isso não pode acontecer, não. Para a gente ir caminhando para o final, acho que todo mundo falou, né, sobre o Campeonato Brasileiro. Para a gente ir caminhando para o final, eu queria saber um pouco mais de vocês sobre o Ryan, né, proposta do Bournemouth e do Newcastle, muitos olheiros em São Januário, atrás do Ryan, de olho no Ryan, o Vasco fazendo jogo duro, querendo 50 milhões, né, por outro lado o Ryan querendo, demonstrando um certo interesse em sair. O que vocês acham aí dessa transação? Quer começar falando, Álvaro? Fala aí pra gente. Acho que é um Álvaro, só um valor minutinho, só deixa eu bastante fazer uma significativo. consideração. O Só Ryan se fazer uma interessou consideração porque aqui. esse clube, o Bournemouth, né, não é aquele clube, né, do nível, né, do United, né, do Liverpool. Então a pressão é menor, né, sobre o jogador, né, e, e também ele indo para lá, né, ele tem oportunidade de se transferir depois para um grande europeu ou inglês mesmo, né, que possa ver ele de perto, como o Chelsea ou o United, por exemplo, ou, né, Real Madrid, Bayern de Munique, por exemplo. Então, né, eu acho que para ele é muito interessante não só os valores, como essa possibilidade de ir para um clube de menos pressão para ele mostrar o futebol, né? Vasco, 35 milhões aí é uma boa soma. O Vasco está tensionando, claro, além do valor, pode ter alguma coisa envolvida em relação a algum percentual, né, de direitos que fique, né? Isso atualmente é muito, inclusive o caso do Inestrosa, né, que o Vasco fez uma jogada de além de pagar mais, garantir, né, uma parte para o Atlético Nacional, né? 20%, se eu não me engano. Então isso também pode estar sendo aí o ponto que o Vasco está tensionando. Acho que é uma boa para ele, né? Sim, porque ele para um grande, né? Como foi o caso aí do Endrick, eu acho, né? E não segurou a barra lá, né? Porque a pressão é grande, não sei o quê. Então, ir para um menor, né? É mais tranquilo, o cara fica com menos pressão e pode dali dar um salto ainda maior, né? Então, e eu acho, pelo que eu estou lendo aí, que ele vai acabar saindo nessa janela agora. Até ia falar que antes do Álvaro, mas já trago agora aqui a atualização. O Vasco aceitou a proposta do Bournemouth, tá? 35 milhões. Quem trouxe aqui a informação foi o Atenção Vascaínos. Só que o Vasco negociou 35 milhões à vista, tá? Então, aparentemente, Ryan, tudo acertado aí com o Bournemouth. Por 35 milhões à vista, o valor vai ser pago à vista ao Vasco. O próprio Ryan vai abrir mão ali de um percentual que ele tem a receber, para um clube receber um pouquinho mais, e o Vasco aí vai ter participação numa futura venda do Ryan aí para outro clube, né, no futuro. Uma outra atualização que o Atenção Vascaínos, agora não vi. Bom, ou foi o Atenção Vascaínos ou o Pedrosa. Eu estava lendo aqui, mas acabei não pegando de quem é a informação. Que o Ryan vai receber 1,5 milhão de salário lá no clube inglês. Tá? Então, hoje a gente está gravando aqui às 20h56 de terça-feira. Então, a hora que sair esse vídeo, provavelmente já vai ter outras atualizações aí sobre a ida do Ryan para o Bournemouth. É um Enfim, milhão e meio de dólares, né? não, 1,5 milhão de reais. Ele vai receber 3 milhões de euros por ano. Então vai dar aí algo em torno de 1,5 milhão de reais para ele por mês. O Vasco até tentou fazer uma proposta para renovar com o Ryan, né, para aumentar ali o salário dele, ele ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco, mas o Ryan optou ali por seguir com a proposta lá dos ingleses, enfim, uma boa proposta salarial para ele. Ele também vai receber dessa transferência um percentual, enfim, o Vasco só negociou então
esse pagamento à vista, o que eu acho muito bom, que dá mais de 200 milhões de reais aí nos cofres. Não completos, né? Mas boa parte aí para o Vasco. Tá multado aí, Wayne. A princípio seriam 35 milhões, né? À vista. Eu tinha lido também que haveria mais 15 milhões por metas, né? Ou Nessa não? informação do AV eles não colocaram essa parte. Eles falaram que o Vasco deve Entendi. ter aí uma participação numa futura venda. Tá certo. E aí, Juliano? Ué, já foi dada a notícia, torcer pelo Ryan lá. E eu acho que ele vai se dar bem. Eles negociaram o Semenyo agora com o Manchester City há pouco tempo. É um tipo de jogo que é um bom time, é um time que não corre risco para cair para a segunda divisão. Ele está muito longe do antepenúltimo ali, que lá cai em 3, que é o correto, né? Só aqui cai 4, coisa, é time demais para cair. Mas isso é papo para um outro vídeo. Então, vou torcer muito pelo Ryan, cara. Tomara que ele mande bem, que ele jogue bem, ele tem muita bola. Eu queria levantar uma bola assim aqui, que é uma coisa que eu não outro dia até fiz um comentário desse para TV. Eu vejo no United tem o Dorgu. Ele é um jogador que lembra muito o Ryan, cara. Muito Ryan. Ele é um cara que cai pelos dois lados, ele é canhoto, ele é forte, ele é rápido. E tem hora que eles botam ele voltar muito para buscar lá a bola lá atrás e tem que fazer cobertura. Eu acho que o Ryan pode ter e vai ter, torço muito por ele ter o sucesso no futebol europeu, né? Eu entendo o lado dele também, eu entendo o Diniz, entendo todo mundo aí, cara. O torcedor queria que ele ficasse, mas sabe que não dá, o time precisa do dinheiro. O Diniz queria muito que ele ficasse, até para poder garantir mais gols e resultados para o Vasco. É uma grana que entra. Eu acho que o Vasco tem que saber usar bem esse dinheiro. Não adianta sair contratando de qualquer jeito, igual você pega aí, começa a fazer contratações, aí traz o Brenner. Vai trazer o Brenner, está praticamente certo. O Inestrosa está praticamente certo. Tem alguma atualização aí, vocês que estão vendo a respeito desses dois? Não, aparentemente está tudo bem encaminhado. E Nestrosa já deve viajar muito em breve, o Brenner também. Só uma atualização ainda sobre esse fato do Ryan é que o Vasco deve tentar uma reposição para ele, ou seja, o Rinestrosa e o Brenner já estavam no planejamento e, enfim, não vão contar ali como reposição ao Ryan. Então, e aí assim, não vai ter. Então, talvez fosse melhor uma reposição, não exatamente para a posição do Ryan. O Vasco não vai conseguir repor o Ryan. O Vasco não vai trazer um jogador do nível do Ryan. E aí no ataque você já vai ter o Rojas, o Andrés Gomes, você vai ter o Brenner, você vai ter o GB, você vai ter mais quem aí? O Inestrosa. Você vai ter esses 5 caras. E tem mais um garoto da base. Aí. Tem o Adson. Tem o Adson, mas o Adson. Então, porque se você for ver bem, cara, na hora que o Brenner entrar, ele agora sim, o Ryan saindo, ele vai entrar ali. Ele vai jogar o Nuno pela direita. Então, aí você tem quer dizer, eu acho que o Vasco ali, ele não vai conseguir repor o Ryan. Ao meu ver, o Vasco deveria repor alguém no meio ou pra zaga. Algum jogador assim de nível bem alto, mas para compor o meio-campo, até para ajudar o Felipe Coutinho para ele não ficar tão sobrecarregado, né? Apesar de ele ter feito o recorde dele na carreira de número de partidas, e eu acho até que ele fez um campeonato bom, o Coutinho subiu muito de posição com o Diniz, aí eu acho que é muito mérito do Fernando Diniz também, o que pese isso que o Álvaro falou do Coutinho às vezes pegar a bola entre os zagueiros. Eu acho que não dá para ele fazer isso todos os jogos, mas, por exemplo, alguns jogos que ele fez isso, por exemplo, para mim, contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, ele fez a melhor partida dele, cara. Ele buscando a bola lá atrás, ele jogou demais, ele jogou muito esse dia, ele arrebentou. Mas não dá para fazer isso todo dia. Não tem condição. O próprio Ryan também tem um mérito do Diniz grande, né? Tem. O crescimento dele. A própria venda dele futebol. também, eu acho que a Sim. gente pode colocar muito na conta do Diniz também. Se você for ver, o Textor queria o Ryan, a torcida tava descendo um cacete com o Ryan. Eu sempre fui um cara que defendia o Ryan, sempre gostei do Ryan. Torcedor não tinha paciência pro Ryan. Ryan é preguiçoso, Não. Ryan não marca. Eu não, sempre não.
Ah, o que tem você, ó? Não, sempre não. Aquela fase que ele ficava dormindo no campo, eu não Não, não falei, defendia mas eu ele, não não. falei de você, Alvo. Eu falei, o torcedor descia o cacete. É porque ele tá trazendo aqui, porque a gente conversava muito, falava, não, Alvo, o Ryan é bom. E aí, o Ryan é preguiçoso e não sei o quê e tal. Mas eu sei que você reconheceu a melhora do Ryan, e não é que você pegava no pé. Claro. Então, Mas eu ele, não falo. ele, ele começou a correr, né? Fazer uma coisa que Então, é pois é, mas fundamental no isso já futebol, né? estava com Correr. ele. E isso foi mérito do Diniz também. E eu não te citei, não, Álvaro. Não te citei, não. A maioria da torcida não estava tendo paciência com o Ryan. Vocês sabem disso. Não era você, Álvaro. A maioria da torcida não estava com paciência. Tanto é que quase que ele saiu aí por 2 mariolas e meia dúzia de mando de campo lá no Engenhão, cara. Isso seria um absurdo máximo, cara. E vários torcedores teriam assinado isso na época. Acho que você não, Álvaro, tá? Você não. Você O, era um Ra- crítico do o, Ryan, sim, mas um crítico dentro do que acontecia. Eu é, entendo isso. o problema é que o Ryan estava seguindo os passos do Thales Magno, né? Aí estava indo pro buraco. É, mas ele é muito melhor, né? Eu acho que, Igual, por na verdade, exemplo. o Não, então, Ryan. já que o Álvaro serviu a carapuça que eu não falei que era para ele aí, a gente. É bom. Você, o que foi? A gente conversando, né, Álvaro? Você falou assim, eu elogiei o GB, você mandou assim para mim. Eu invejo quem ainda tem expectativa com o GB. Eu falei, Álvaro, lembra do que eu te falei do Ryan? O GB. E assim, as mesmas críticas que são feitas ao GB eram feitas ao Ryan. E nenhum dos dois estavam. O GB não está pronto e o Ryan não estava. O Ryan é um nível acima do GB? Para mim é. Ele consegue fazer mais coisas. Mas eu vejo no GB muita qualidade, cara. Ele é muito bom, cara. Eu gosto muito dele, sabe? E a gente nem citou o Matheus França aqui, né, cara? E, por exemplo, Ah, eu não não. conto com o Matheus Esse aí é França. caso perdido. Esse é caso perdido. Então, esse aí eu vou estar com você nessa, cara. Mas do GB, não. GB, não. Infelizmente, né, cara? Porque assim, vamos falar a verdade, pô, o cara foi vendido por 20 milhões pelo rival, né? Eu vou falar rival igual o Márcio falou aí, o rival. Ele foi vendido por 20 milhões. Aí ele se lesionou. Ele não, o jogador não chega na Premier League assim, igual o Ryan vai agora, sem ter uma qualidade. Então, assim, a aposta que o Vasco fez no Matheus França, pra mim, foi muito válida, cara. Porque assim, é fácil a gente falar agora que ele tá mal. Mas para mim foi válida. E não deu certo até agora. Pô, eu acredito que vai dar certo? Eu acho que não. Mas eu espero muito estar errado. Espero muito que dê certo. Entendeu? Então, Falando aí do Ryan, eu acho que é um cara que ele fez o que o futebol pede, né? É um cara ali que conseguiu ir contra as estatísticas, né? A gente vê muito aí jogador que começa muito bem, que faz uma enfim, que faz a base ali nos clubes muito bem, que tem muita expectativa depositada nos jogadores, e isso não se transforma em campo depois que o cara estreia para o profissional. Né? A gente vê muito isso no futebol, infelizmente. A gente vê muito isso no futebol, e o Ryan é essa exceção. Né? Eu não achava que o Ryan seria o maior jogador de base do Vasco, e para mim ele já é. Obviamente a gente não vai botar em patamar de Roberto Dinamite, né? Mas falando dos jovens recentes do Vasco, né? Para mim o Ryan ele ultrapassou o Coutinho, para mim, pelo menos no sim, Vasco, vamos falar no Vasco, obviamente. Ele ultrapassou o concordo. Douglas Luiz, ele ultrapassou ali o Andrei Santos, o próprio Gabriel Peck, enfim, eu não acreditava quando ele surgiu, com os primeiros jogos dele, que ele poderia quebrar essa estatística, e ele quebrou. Enfim, foi uma ótima passagem no Vasco, isso aí vai ficar para a vida toda. Sim, boa colocação, é verdade mesmo. Dos últimos tempos não tem nem comparação. Apesar de eu gostar muito do Andrei, mas nenhum desses caras aí no Vasco foram tão bem quanto o Ryan foi. O Peck, eu acho que. O Peck, eu gosto muito do Peck, mas o Peck não tem a qualidade do Ryan. Eu também era um defensor do Peck. O Peck corre muito. Você colocou uma observação aí boa, mas eu acho que em time ruim, né? Igual o time do Vasco é ruim. Então é difícil você pega um moleque da base que é bom pra caramba e. Vai lá, Ryan. Pá. Aí na estreia mete o gol contra o Inter, com 16 anos. E não dá pra jogar toda a responsabilidade nele. Então por isso que eu sempre defendi ele.
Não, o Ryan é bom, o Ryan vai dar certo. E tem que Ó, ser sempre assim, né? Qualquer jogador, a gente tem que saber dosar ali a expectativa. o Estevão, números incríveis. E foi muito bem, mas entrou no time organizado. O Hendrick, números incríveis na base. Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior é um caso diferente que o Real brigou para levar para lá, porque eles queriam que ele jogasse do jeito deles lá. E eles estavam achando que o Flamengo ia estragar ele aqui. E na época ia estragar mesmo, eles fizeram certo. Tanto é que eles começaram a levar jogadores muito jovens lá para fora. O Ryan não é tão jovem quanto esses, apesar de ser jovem. Entendeu? Talvez se ele tivesse num time, vamos supor, se o Ryan tivesse surgido no Palmeiras, ele teria sido vendido já com 17 anos por 50, 60. O Estevão acho que foi 50 milhões, correto? Vendido mais jovem, com 17 anos. E por quê? Porque entrou num time organizado, um time forte, um time bom. E o Arranha não, cara. O Arranha teve que capinar sentado e mérito pro Diniz. Que falou, né? Até na entrevista com o Romário. Vende tudo aqui, vende essa cadeira, me tira, me manda embora. Aí essa hora o Álvaro assinava na hora, né, Álvaro? Na hora que o Diniz falou assim, me tira, vende tudo, menos vende o Ryan. E aí, eu, cara, pô, eu acho que a gente deve agradecer ao Diniz também pela evolução do Ryan, cara. E ele adquiriu, né, demonstrou uma versatilidade muito interessante para o Vasco e para jogar na Europa, né? Os jogadores têm seus estilos, assim. Eu me lembro do Paulinho também, quando saiu aqui do Vasco, que se tornou um bom jogador, né? Interessante, mas não deu certo no Leverkusen, voltou e fez um bom campeonato no Atlético e no Palmeiras. Então, esse planejamento é muito interessante da forma que você vai usar ele, né? O Ryan, pô, tentou jogar com o Verratti, depois foi mais à frente e ainda assim abrir espaço para o Verratti e sempre aceitou isso numa boa, né? Até quando tinha adquirido um status ali de ser um dos principais nomes do time, um jogador muito decisivo, ele sempre soube dividir espaço muito bem com o Verratti e os Humilde, outros né, jogadores cara? do. Os outros Menino jogadores do time. humilde. A gente chegou Sim, até a abriu comentar. mão. Pode falar. Não, abriu mão um pouco da parte que ele tinha direito, né, para ir para o Vasco, então demonstra um pouco a cabeça dele. A gente chegou a comentar naquele jogo contra o Corinthians, né? Que o Diniz esculachou ele ali na beirada do campo, sendo que o erro maior nem era dele, o Diniz destruiu ele, xingou, brigou com ele ali. A gente chegou a fazer um vídeo falando sobre isso daí, né? Como a gente achava errado. E o Ryan, cabeça baixa. Pô, o Ryan, em momento nenhum. O Ryan teve uma vez que saiu com estrelismo. Cara, que menino legal. Eu até, assim, fazendo um adendo, eu gostei muito de uma pergunta. É, outro dia eu estava vendo uma reportagem quando ele tinha 11 anos, pegando até que o Márcio falou, porque ele já era um menino cracaço desde lá de baixo. Tem o Roberto Dinamite conversando com ele, cara. O Roberto, o Roberto fala, e aí, menino? Ó, mas você tem que ir ele ali prestando atenção no Roberto, foi bonitinho prestando atenção, né? Pô, isso eu acho lindo, cara. Eu gosto muito do Ryan, esse moleque é fera demais. Aí eu perguntaram pro Valquimar, né, que foi zagueiro do Vasco, ele tava naquele elenco, que o Vasco foi campeão brasileiro, o Vasco botava time reserva, o pai dele era um zagueiro bom, um zagueiro tipo que eu acho que o Vasco precisa agora, um cara para dar umas machadadas, vir, chegar junto, cortar a bola. Ele falou, falou assim, e aí, se ele jogasse na sua época, o Valquimar falou, pô, ele ia apanhar pra cacete, cara. Eu ia dar no meio dele direto, porque era o jeito de parar o moleque. E o Ryan sentado ali do lado dele, assim, novinho. Entendeu? Acho que, pô, eu gosto muito do menino. O menino é muito bom. É isso aí. Eu acho que tá bem longo, né, cara? Ô, Ender, eu sei que falou muito É aí. Quer isso. falar mais, cara? Não, não acho que tá perfeito. Muito obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Álvaro, Márcio? Não, né? Vamos lá, né? Amanhã, de fato, começa o ano, né? É Hoje, isso né, aí. Álvaro? Amanhã, Hoje. Hoje. hoje, Vasco e Flamengo, né? Hoje de fato, hoje, Vasco e Flamengo começa o ano, né? Vamos lá, né? Vamos ver o que que vai dar. Valeu, galera. Valeu. É isso aí, pessoal. Deixa o like, se inscreva, comente aí. Até uma próxima. Tchau, tchau. Na barreira, Vasco. Tamo junto. Boa.